Como explicar Deus? Talvez esse seja o vídeo mais importante que faço. Porque, ora, de que adianta mostrar que o cristianismo é verdadeiro se um não entende quais são as consequências dessa realização? Se qualquer coisa, demonstrar a coesão interna de 1500 anos de escritos bíblicos também tem o potencial de fortalecer a dos que já são fiéis e dar luz nova aos que não entendem o que significa ser cristão. Vamos do início. No princípio, ou melhor, antes de tudo, ou melhor ainda, desde sempre, um espírito primordial já existia antes do tempo ou espaço sequer cogitarem em ser, a Santíssima Trindade. Um só Deus que se relaciona consigo mesmo por meio de 3 pessoas. Essa revelação, principalmente observada no Novo Testamento, para muitos ainda é uma incógnita ilógica. Como pode um Deus ser um e 3 ao mesmo tempo? Antes de entrar nisso, apresentemos melhor o que isso significa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus que nunca existiram sem uma das pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai é o que consideramos no ideal popular Deus, não gerado por nada e de onde tudo procede. Porém, Deus, em seu poder, foi capaz de observar uma imagem de si mesmo, que procede eternamente dele, o seu Filho, entre aspas, no sentido de que compartilha da mesma essência, é eterno e só se diferencia do Pai por ser gerado eternamente. Essa imagem própria, único Filho verdadeiro de Deus em essência, também pode ser chamado de palavra, sabedoria, lógica ou verbo de Deus. Conhecendo a si mesmo por meio do Filho, o Pai ama o Filho, e desse amor perfeito nasce o Espírito Santo. Essa relação é eterna, o que significa que não há um momento da existência onde os eventos que mencionei agora começaram. Eles simplesmente sempre foram assim. Essa relação também explica o porquê Deus não necessita de nós para ser. Pois se Ele é a fonte do sumo bem, seja isso justiça, ordem, equilíbrio, ou para esse caso, amor, se fosse uno em seu ser, não poderia ser o próprio amor em relação a si mesmo, pois isso constituiria uma forma de egoísmo cósmico. Mas como um Deus relacional em si mesmo, já é o que ama por meio do Pai, o amado pelo Filho e a própria relação de amor no Espírito Santo. Mesmo sendo perfeito em si mesmo, Deus desejou compartilhar sua natureza com criaturas que refletem suas características eternas, sejam a sabedoria, domínio, poder, cuidado, entre outras. Isso aconteceu inicialmente com a criação dos anjos, seres puramente espirituais que serviriam como auxiliadores em um plano maior de conexão completa entre criação e criador. Porém, como qualquer um que verdadeiramente ama, Deus dá a liberdade para que neguem o próprio amor, nascendo dessa rebeldia os demônios, aqueles que rejeitaram a graça, por orgulho de escolherem adorar a si mesmos antes de Deus. Todo ser só pode ser em relação ao ser eterno, que é Deus, fundação de absolutamente tudo. Quando isso não é reconhecido, o ser vive em mentira, e desse afastamento voluntário o ser sofre, por estar afastado da única fonte de vida. O plano de amor entre a criação material e Criador ocorreria por meio de sacerdotes representantes, que cuidariam da criação assim como Deus, o homem e a mulher, Adão e Eva. Estes também foram dados a escolha entre confiar no ser ou em um impostor, Satanás, um dos anjos rebeldes. E dessa escolha, o ser humano se tornou fadado a não ser mais, afastado da árvore da vida, por escolha própria, e a se tornarem insatisfeitos em todas suas buscas, nunca conseguindo preencher o vazio da vida que se foi por não estarem mais em comunhão com o sumo bem. Havendo a distância entre o ser e não ser que eventualmente nos levaria à morte, Deus lentamente colocou em ação seu plano de nos retornar a Ele. Isso veio a ser de forma lenta, por um só homem com Abraão e eventualmente um povo específico com os hebreus. Isso foi para que, uma vez reunidos como representantes da verdade, deveriam sê-lo por meios mais externos como a organização sacerdotal e pureza cerimonial, e mais sutilmente pelo bem advindo dos 10 mandamentos, que em essência traziam ordem e justiça. Apesar do estabelecimento para maior ordem entre seu povo, não seria por meio dela a salvação. E parando para pensar faz sentido. Da mesma forma que na lei humana,
Uma vez que infringimos uma só lei, já somos presos. Assim também é com Deus. Um pecado mortal já nos afasta eternamente de Deus. Deus, porém, sendo o mais justo e misericordioso dos juízes, perdoa até o pior dos criminosos por meio da graça, se este se arrepende de seus caminhos antes da morte. Por isso, só ser bom não basta. Pois aos olhos perfeitos de Deus, todos erramos e merecemos o inferno. Para a perfeição de seu plano, porém, Deus arquiteta sua última aliança definitiva, apontando em diversas escrituras do Antigo Testamento para uma figura messiânica que libertaria não só os judeus, mas também seria luz das nações. Com a revelação de Cristo, vemos que essa figura não era um mero profeta, mas a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarna temporalmente, ensinando, fazendo milagres e dando completude para o que era apenas incompleto na lei pela frieza do homem, como aquele que se encolera com o irmão já o mata em seu coração. Para dar completude à sua perfeição, Deus permite que se repita a transgressão causada quando o homem escolheu transgredir o bem de Deus e seu mundo, ao entregar a si mesmo a lei viva de Deus, o próprio Deus homem, para a morte. Esse evento serve como representação visível do sofrimento de Deus por ter permitido mesmo que um segundo do mal em si, o próprio bem. Essa revelação se torna mais plausível com a sua prefiguração, os sacrifícios levíticos. Muitos infiéis perguntam: ora, por que Deus permitiu que animais inocentes sofressem brutalmente assassinados nos holocaustos judaicos? Mas esse é o ponto. O pecado do homem requer que o homem morra, mas em seu amor, ele desloca sua justiça em uma criatura inocente, mostrando visualmente o mal do pecado e o que nos causa na alma. Esses animais inocentes apontam para o verdadeiro sacrifício, que levou nossas dores. O próprio Deus que aceitou ser atingido em prol da liberdade dos próprios filhos que o quiseram rejeitar, para sempre observado e contemplado por todos por meio da cruz. Sendo a própria lei viva de Deus, reflete sua lei destruída, posteriormente restituída como as placas dos 10 mandamentos. Faz sentido, então, que o cristianismo pregue tanto a abdicação. O homem aceitava o mundo como era, pois foi feito por Deus. Mas a desarmonia de Adão provocou um desalinhamento entre o que o mundo é e o que o homem quer. Quando entendemos que Cristo se submeteu à pessoa do Pai, permitindo ser esmagado, provoca a reação contrária à insatisfação da realidade perfeita que Adão provocou, ao abdicar de toda a sua glória, permitindo as coisas ao invés de lutar contra. Citando meu amigo Vinícius Guiolá. Quanto mais coisas você busca, mais coisas você quer e menos coisas você tem. Quanto menos coisas você busca, menos coisas você quer e mais coisas você tem. O ideal de perfeição divina é que você abdique tudo, não busque nada e tenha tudo. Isso é o céu, é a reversão da queda, é a plena satisfação incondicional. Passa lá depois no canal dele. A visão católica é ainda mais poderosa quando considerada a Santa Eucaristia e seu significado. Os milagres eucarísticos relatam, em todos os casos documentados, que o pão se transforma especificamente em tecido muscular estriado do coração, o que significa que Deus literalmente é o meme do cara dando coração para a amada. Maria também é essencial para o entendimento da salvação. Nova Eva e sacerdotisa definitiva é como a arca da aliança que guarda a lei, não mais pelos 10 mandamentos, mas pela própria lei que se fez carne. Ela faz a ligação completa entre o criado e o criador, ao dizer o sim que abriria o caminho para a luz, aquela que veio após, a segunda, completando o que sempre veio a ser. Nós já vimos isso com Adão e Eva, Eva vindo de Adão, mas em recebendo Eva, Adão se torna o que nunca poderia ser sozinho, amando plenamente. Deus diz, que haja, e Nossa Senhora diz, seja feita tua vontade. Dois lados do mesmo mistério. Assim, Maria, como porta de entrada para a encarnação da vida, nos é nossa mãe por extensão da mesma maneira que Eva é a causa da nossa morte, por ser nossa primeira matriarca. Muitos ainda se perguntam, porém, por que Deus pede para a salvação especificamente fé? Ele poderia pedir caridade apenas, ou o cumprimento de certas demandas para a purificação da alma, ou mesmo desapego das coisas materiais, como algumas religiões pagãs. Mas ele pede confiança, pois foi isso que se perdeu no jardim quando Eva confiou mais na criatura que no Criador. Deus não deixou de confiar em nós, fazendo o nosso coração bater a cada segundo,
mesmo no nosso ato mais nojento. Como criancinhas que reclamam de não poderem comer pedra, não sabemos o que fazemos. Estamos constantemente falhando nos nossos próprios esforços. Pois assim como uma criança não sabe o mal de botar o dedo na tomada, um adulto encanta-se com a atenção de uma fofoca simplesmente para dominar as conversas, sendo culpado de crimes piores. Veneno corre em nossas veias, mas a serpente de bronze já foi colocada na estaca. Basta-nos apenas observar e confiar. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.